Glória a Jesus, saúde da amada igreja com a parte de Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início mais uma vez, mais uma escola bíblica dominical, onde estamos falando sobre tempos do fim. Em que tempo estamos vivendo? Não é isso? Creio eu, pelo aquilo que eu entendo na palavra de Deus, que vivemos os momentos que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acredite no que eu vou falar, irmãos. Como que eu anseio isso? Amém? Como que eu anseio? Eu já não suporto mais este mundo. Já não suporto mais tudo que tem no mundo. Eu estava conversando com um rapaz na sexta-feira à noite. Ontem foi sábado, sexta-feira à noite, isso mesmo. E estava me perguntando o que tinha que fazer para ficar firme na caminhada. Eu falei para ele ter nojo do mundo. Eu comecei a conversar com ele sobre o mundo. O que o mundo é hoje, né? E ele falou, rapaz, eu estou começando a ter nojo do mundo. Eu falei, então você está começando a se converter, né? Então é assim que eu me sinto hoje, né? Nojo de toda essa subversão que há aí fora, né? E eu quero muito que Jesus volte, né? Mas não posso antecipar as profecias, nem posso tardar as profecias. Tudo se cumprirá no tempo do Senhor. Mas o que me deixa feliz é que o tempo do Senhor é o tempo que nós vivemos hoje, tá? Eu não tenho dúvida disso. Isso você pode escrever, tá? Não tem nenhum estudo nosso que você vai ver eu colocando dia e hora da vinda de Cristo. Mas uma coisa você pode escrever e pode me cobrar lá na frente. Nós somos a geração da volta de Cristo. Não vai ter outra geração depois da gente. Somos essa geração, no que me deixa muito feliz. Irmão Leandro, vem orar conosco aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai estar aqui consagrar você a bispo logo, vem cá. Estou brincando. Como é que está? Firme na bênção? Aqui não tem bispo, pastor, aqui tem servo, né? Tem servo. Isso aí que é importante. Esse é o título que vai levar para o céu, né? Esse é o único. Paz do Senhor para a igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu santo Filho amado Jesus, Pai, te agradecemos por esse local, meu Pai, que aqui prega a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos simplesmente, Senhor, porque Tu nos permitiste chegar até aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora também, te entrego a vida do nosso pastor em Tuas mãos, a qual estará ministrando a Tua palavra, Senhor. Não permita que venha nada dele, Senhor, que venha tudo do Teu alto trono, Senhor, para a edificação de nossas vidas, Senhor. Mas também te peço, Senhor, que nesse momento, Senhor, essas palavras não venham ficar somente em nossos ouvidos, Senhor, que elas venham chegar em nossos corações e produzir frutos, Senhor. Frutos dignos de arrependimento, Senhor. É o que eu te peço nesta tarde, Senhor. Também te peço, Senhor, por aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, para que eles consigam chegar a tempo, Senhor, para verdadeiramente conhecer a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, para que eles possam cada vez mais, Senhor, estarem praticando a Tua palavra, assim como nós também, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, também te peço por aqueles, meu Pai, a qual vão assistir o nosso canal, Senhor, o canal no YouTube, Senhor, para que a palavra também possa chegar cada vez mais em nossos corações, Senhor. É o que eu te peço, já nesta tarde te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem estar sentados em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu falar algumas coisas antes de entrar no texto, que é um texto profético também, eu não posso deixar de falar dele, tendo em vista que o nosso assunto é tempos do fim, né? A minha intenção com esse estudo, já falei para os irmãos, não é esmiuçar tudo que tem em Daniel, em Mateus 24, em Ezequiel, em Apocalipse, página a página. Não, meu intuito não é esse. O meu intuito é mostrar para os irmãos que realmente estamos no tempo do fim, tá? No último tempo da igreja nessa terra, e que o foco nosso tem que ser santificação. O nosso foco tem que ser vida no altar. Mas a impressão que se tem é que quanto mais próximo vai ficando a volta do Senhor, mais distante dele a igreja fica. Parece que a igreja se distancia mais do Senhor, né? Parece que a igreja mais se envolve, né? Quando eu digo igreja, eu estou falando no modo geral, tá, irmãos? Porque hoje tudo ofende, eu tenho que tomar um cuidado para falar, porque tudo fere, machuca, o pastor não podia ter falado, então eu falo no modo geral. Quando eu falo igreja na terra, amém? Eu tenho que colocar aqui um cuidado tremendo, botar ponto, vírgula, o que vou falar, para não ter problema. Está muito difícil pastorear hoje, né? Mas a gente faz por Cristo, né? Por amor ao Senhor, por amor à obra de Deus, não é isso? Eu sou servo, o servo ele obedece. Então, quando eu falo igreja, eu falo no modo geral. Amém? Repita comigo, modo geral. Isso aí, modo geral. Amém? Modo geral. A igreja, né,
do Oriente, Ocidente, Norte ao Sul, né? Todas as igrejas que existem no globo terrestre é que eu estou falando aqui nessa mensagem. Não estou falando da igreja cristã, Voz da Verdade, embora ela se enquadre em tudo isso, amém? Ela está enquadrada em tudo isso, ela está inserida também nisso, tá certo? A impressão que dá é que quanto mais próximo o Senhor vai chegando, quanto mais profecia se cumpre, mais a igreja se distancia, mais a igreja se esfria, né? Mais a igreja endurece o seu coração. Claro, isso tanto é a realidade que está profetizado. Está profetizado, eu vou mostrar para os irmãos tal profecia. Mas eu estava assistindo um vídeo tecnológico, mostrando, né, o avanço tecnológico nos nossos dias. Tá? E o vídeo ele é tão assustador, que os submarinos que estão sendo criados em muitos lugares hoje não são tripulados. Eles navegam, né, por todos os oceanos sem ser tripulados, né? Eles conseguem ali, né, detectar o inimigo, atirar, soltar suas bombas, né? Não tem tripulação nenhuma. Ele é totalmente automatizado, ou seja, é uma máquina, Noraci, que tem um pensamento próprio. Ela mesma decide o que fazer, ela está programada para tomar decisões, ela está programada para receber informações, né? Um conselho de segurança, por exemplo, né, que manda uma informação, olha, está sendo atacado em tal lugar, precisamos, quem é que está lá? Tal submarino tal. Eles mandam a informação, né, por computador, via satélite, para esse submarino, e ali ele diz onde vai atacar, o que ele vai fazer, né, sem nenhuma tripulação. Né? Hoje também estão sendo construídas grandes embarcações, tanto grandes quanto pequenas, tanto embarcações para levar uma caixa, como embarcações para levar milhares de containers sem tripulação, sem comandante, sem ninguém, navios totalmente automatizados. O primeiro foi feito pela China e o teste dele foi sair da China e ir lá para a Antártida. E lá na Antártida ele teve a missão de fotografar pinguins, que é difícil fotografar pelo homem, de fazer. Ele rodou aquilo tudo lá, se comportou muito bem, e agora eles querem, né, fazer em larga escala isso. Então você vê que colocando navios automatizados, colocando submarinos automatizados, avião automatizado que voa sozinho, sem o auxílio de ninguém, já tem. Quem sabe disso aí, levante a mão. Usado nas guerras, bombardeiros, que não é tripulado por ninguém. O que acontece com os pilotos? O que acontece com os marinheiros? O que acontece com os marujos que trabalham embarcados? Quando a gente fala de marujo, não estão falando da marinha mercante, tá? Que existe no mundo todo, né? Tem a Marinha do Brasil, tem a Marinha Americana, né? Eu estou falando dos marujos, marinheiros que trabalham embarcados, né? Que trabalham nesses navios de cargas, navios petroleiros. O que serão desta mão de obra, tendo em vista, né, que requer muita mão de obra para um navio desse funcionar? Você já viu a quantidade de pessoas desempregadas somente nessa área náutica, também na área aérea? Pois bem, o vídeo que eu assisti, ele fala a primeira parte do avanço tecnológico, o segundo, quando conheceram o vapor, né? A potência do vapor, e aí fizeram aquelas locomotivas, fizeram os navios a vapor, né? E o avanço tecnológico, depois que motor a explosão. E hoje eu estava vendo o avanço tecnológico dentro das indústrias. Como tudo dentro das indústrias estão sendo automatizada, sem a necessidade da mão de obra humana. Aonde todo um setor, por exemplo, que naquele setor precisava ter 150 funcionários, basta somente ter um agora, operando dentro de uma cabine, ele opera todas aquelas máquinas que faz o trabalho de 150 homens. E aonde essas máquinas estão sendo mais usadas hoje? Nas indústrias automobilísticas, né? Nas indústrias, né, de máquinas agropecuárias, enfim, que faz trator, enfim, tudo isso, né, você vê, são totalmente automatizadas, cada setor operado por um homem dentro de uma cabine. E não só isso, né? Produção de geladeiras, de ar-condicionado, de televisão. E esse avanço tecnológico, ele está numa velocidade tão grande, que eles estimam, tá, que até 2022 todos os setores seriam totalmente automatizados, inclusive, tá, de carros que não precisa mais do auxílio de motorista. Isso aí já é antigo, tá certo? Então eu digo para os irmãos, existe agora serviço de entrega, não tem o motoboy?
Serviço de entrega feito, imagina pelo quê? Pelo quê? Drones. Já tem empresas já, né? Essas empresas já funcionam, não sei se no Brasil tem, mas acho que não tem ainda, mas empresas fora que já tem, né, o serviço de entrega por drones, né? O drone vai lá, entrega, imagina só, um drone chega lá na sua casa, você é avisado, o drone vai chegar na tua casa a tal hora, você está no teu quintal, desce um drone, né? Entrega a sua mercadoria, entrega a sua correspondência, entrega tudo. Então isso é uma realidade já. Já existem empresas que funcionam assim. Quem sabia aí, levante a mão. Já tem empresas que trabalham com isso. Irmãos, essa automatização, esse avanço tecnológico, vai gerar um grande o quê? Um grande desemprego. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia avança, porque os ricos querem ser cada vez mais ricos, o camarada ele investe lá 1 bilhão para poder colocar uma tecnologia dessa firma dele, né? Ele recupera isso em 3 meses com a quantidade de funcionário que ele mandou embora. E não se quer saber o que vai ser desse funcionário. Então o avanço tecnológico ele chega, né? O futuro chega, né? A tecnologia chega, mas automaticamente, né, ela vai causar uma grande miséria no mundo. O avanço da violência, né, o avanço da desigualdade. Você pode observar que quando se tem um filme, e nesse filme tem grande avanço tecnológico, os carros flutuando, né, aqueles robôs, sempre tem uma parte periférica, toda destruída, toda abandonada, e as pessoas vivendo ali com fome. E quem já viu um filme assim, levante a mão. Esse filme já não estava sendo prenúncio daquilo que no futuro seria. Então, como que será, né, a geração futura em relação a emprego? Como que vai ser a geração futura, tá, em relação à provisão? Pagar o seu aluguel, pagar a sua prestação, fazer as suas compras, né? Se esse avanço tecnológico hoje ele já é uma realidade, né, diante dos nossos olhos, ele é uma realidade, né, e eles avançam cada vez mais, né, a ciência se multiplica de uma maneira, de uma velocidade tamanha. Então, o que será o futuro das nações, né, em relação a emprego? Quem acha que vai se tornar um caos? Levante a mão. Não é o que a palavra fala, tá? De meio quilo de farinha por 1 denário. E o que seria 1 denário? É o dia de trabalho de um profissional. Por exemplo, essa semana eu consultei o preço de um pedreiro para poder fazer um serviço lá em casa. Fui consultar o preço da diária, R$150. Então é a diária de um profissional, não é a diária de um ajudante. Então vamos colocar R$100. Seria o preço de meio quilo de farinha, que é o futuro, né? O que as pessoas vão fazer? Elas vão se matar por comida. Vai ser uma miséria. A pessoa sem emprego ela não vai conseguir ajeitar as coisas na sua casa. Ela não vai conseguir ter um carro, não é isso? As pessoas que já têm hoje lá 50 anos de idade, aí, que trabalham ainda, precisam trabalhar, não é isso? E que não acompanharem o mercado, estarão desempregados. E até aqueles que acompanharem também estarão desempregados. Porque dentro de uma firma que tem 151 funcionários, vão mandar 150 embora e vão ficar com 1. Esse 1 pode ser ele ou não. E a geração de hoje, não é isso? A gente tem poucas pessoas que querem estudar. A gente quer poucas pessoas que querem investir no estudo, né? Então a geração de hoje é uma geração de noitada, é uma geração, né, que fica em computador, em WhatsApp a noite toda, né? É uma geração que só quer saber de curtir. Então essa geração também, quando eu digo essa geração também, não estou aqui generalizando, tem os poucos, né, que investem, que estudam, que buscam. Essa geração, o que será dessa geração futura? Ou, na verdade, eu posso fazer uma pergunta melhor. Há futuro para a geração de hoje? Então, o mundo, ele caminha para o caos. O mundo, ele caminha para um abismo sem volta. Sem volta, tá? E agora a gente vive um momento também, tá? Em que está começando a aparecer as epidemias. O Brasil ganhou em 2016 um prêmio mundial, né, por ele ter eliminado totalmente o sarampo
e a paralisia infantil, que tem até um outro nome, eu vou ver se eu lembro. Ele ganhou um prêmio, ele erradicou poliomielite. Não existe mais a doença no Brasil. Não existe mais. Ganhou esse prêmio em 2016. Mas agora em 2018, estou fazendo uma campanha maciça para levar as crianças para tomar a vacina de sarampo e de poliomielite. Por quê? Porque aconteceu alguns casos, né, em Rondônia, em outro lugar, então eles temem de ter essa epidemia de novo, né, e que o sarampo pode matar as crianças, porque o sarampo mata sim. Mas sarampo nunca matou na minha época. Quem na época aí viu sarampo matar, levante a mão. Né? Quem teve sarampo aqui? Nunca viu sarampo, agora não tem que tomar, porque eu ouço a Band News, a rádio fica na Band News direto. Não, porque tem que tomar, porque o sarampo mata sim, e vai matar nossas crianças, e vai acontecer. E estão dizendo que a vacina não é segura, mas tem que tomar a vacina sim, e vai tomar do sarampo e da poliomielite, que vai ter a campanha nacional. E agora já está sendo votado no Congresso a obrigatoriedade de você vacinar os seus filhos. Mas não precisa ir muito longe não. Pega do início do ano de 2018 até a presente data que estamos hoje e vê quantas campanhas de vacinação já tiveram. De doenças que inventaram que tinha, né? Na escola da minha filha disseram que ela tinha que tomar vacina do HPV. A minha filha com 10 anos de idade, ela tinha que tomar vacina do HPV. Eu falei, minha filha não vai tomar vacina do HPV. Até porque a minha filha vai ter relações sexuais quando ela se casar. Ela não vai ter. Não, é para prevenir o câncer do colo do útero. Mas espera aí. Você teve que assinar um termo para ele não tomar. Então, o que eu falo para os irmãos, né? Eu tomei vacina. Tem meu cartão de vacina. Minha filha, quando nasceu, tomou as vacinas tríplice viral. Está tudo direitinho no cartão dela ali. E no rádio falou assim, não, mas vem cá, mas a criancinha que acabou de tomar a tríplice viral, que nasceu nesse ano e tomou, quando fala tríplice viral, está ali o sarampo, está ali a poliomielite, né? Tá, é a tríplice viral, é contra essas doenças que a criança tomou. Aí a repórter perguntou, não, mas se for a criança, que ela nasceu agora, tem 6, 7 meses de nascido, e assim que nasceu ela tomou a tríplice viral, que tem que tomar de novo. A criança tem que tomar de novo, mas mesmo que ela nasceu há 3 meses, ela tem que tomar de novo. E aí as pessoas podem achar que eu estou ficando neurótico, que o pastor está ficando maluco. Mas quem já ouviu falar das pedras da Geórgia? Já ouviu falar das pedras da Geórgia? Aquelas pedras da Geórgia foi um presente dado para o estado da Geórgia. Ela foi dada por quem? Ela foi dada por uma sociedade chamada Illuminati. Esses Illuminati são os senhores do mundo. 70% de toda a fortuna do mundo está na mão deles. Mas nessas pedras da Geórgia está escrito os 10 mandamentos da nova ordem mundial. A New World Order, está lá. Os 10 mandamentos da nova ordem mundial. Um dos mandamentos da nova ordem mundial, relacionado à população, está escrito o quê? Reduzir a população para 500 milhões de habitantes. É você pegar quase 8 bilhões de habitantes e reduzir para 500 milhões de habitantes. Como que se faz isso? Joga uma bomba nuclear? Você sai dando tiro em todo mundo? Não. Industrializa as comidas. Por quê? Porque hoje também a gente vive a era da preguiça. A gente vive a era que as pessoas não querem descascar um legume, né? A gente vive aquela era que as pessoas não querem, né, ter um trabalho de fazer uma comida caseira, né? Ou tudo industrializado. Eu compro, não, a pizza compra industrializada. Não, pega a lasanha, faz industrializada. Ah, compra aquela batata industrializada, que é tudo com o quê? Tem um monte de corante, tem conservante, tem mais não sei o quê. No meio disso tem formol, no meio disso tem todo tipo de coisa que causa doenças terríveis, câncer. Eu vejo que tem câncer de tudo que é tipo hoje. Câncer de tudo que é tipo. Aí em 1985, 86, começou a falar uma coisa que não se ouvia falar.
Não, que os raios UV e UVA prejudicam, tal, que você tem que usar protetor solar contra os raios UV e UVA por causa do câncer de pele. Mas espera aí. Eu viajei para o meu pai num lugarzinho chamado Santa Clara, aquele lugar que a dona Aparecida vai lá. Nós fomos, eu fui com o senhor lá. Aquelas pessoas trabalharam 70 anos na terra debaixo do sol. Nenhum deles tem câncer de pele. Pega os antigos aí, eu viajo muito para o interior, né? Aqui tem 80 anos, tem 90 anos. Não, eu trabalhei, conheci um senhor que trabalhou no campo, o outro trabalhou tirando areia do rio, debaixo de um sol quente, nunca teve câncer de pele. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é pescar. E quando você vai pescar, você conhece aqueles pescadores de rede, que está no mar o tempo todo, o cara fica 3 meses no mar, 1 mês dentro do mar, pescando. Os camaradas pegam sol, as peles dos camaradas chegam é grossa, chega é aquela coisa mesmo. E você vê o camarada não tem um câncer de pele. Não tem. Aí quando você passa o protetor solar no seu corpo, tá? Você impede o corpo de produzir uma das vitaminas mais importantes do corpo, que é o princípio ativo, tá? O princípio ativo de muitas outras vitaminas agir. As outras vitaminas para agir depende dessa vitamina, que é a vitamina D. Aí você sem a vitamina D afeta a suficiência renal. Você sem vitamina D, ela aumenta a sua pressão arterial. Você com vitamina D, não é isso? Você fica muito suscetível a pegar câncer, não é isso? Você desprotege suas células. E a única maneira da pessoa produzir vitamina D é tomando sol. Oi? O cálcio, tudo. Ela trabalha, ela é o princípio ativo de vários. Então colocou na cabeça da pessoa, você não tem que tomar, e que você tem que passar protetor solar até na sombra. Quem já ouviu isso aí? Porque o mormaço queima. Dez às 2. Faz mal. Então quer dizer, você não produz vitamina D. E você coloca o protetor solar. Agora, o protetor solar, preste atenção no que eu vou falar para você. O protetor solar, tá? É que eu não entendo de medicina. Até que eu leio que a doutora saindo ali, está se formando em medicina, entende melhor do que eu. Mas, o pouco que eu estudo, o que eu vejo, tá? Então, o que acontece? Já o protetor solar, você vai ler as composições do protetor solar. No protetor solar, ele tem 3 composições dentro dele que são altamente cancerígenas. Não é cancerígenas, não. Você pega a composição dele e coloca aquela composição no Google. Elas são altamente, está escrito lá, altamente cancerígenas. Pesquisam. E alguns especialistas que não é teólogo da conspiração, né, não são nem cristãos, são pessoas que estudam, e eles provam ali, ele pega a composição, ele coloca no computador, ele mostra, ele pesquisa o nome, ele vê de onde vem, ele comprova que o que causa o câncer de pele é o protetor. É o protetor. E aí, amados irmãos, né, o camarada vai criar lá, né, um tipo de pasta, e essa pasta, eu não lembro para que era para ser feito, mas era alguma coisa, eu não lembro exatamente o que era feito, mas pega lá a origem da margarina. Aí você coloca uma margarina aberta, eu já fiz o teste, falava, bota a margarina aberta, não posa nenhum bicho, não sobe formiga, não faz nada. Faz essa experiência, não passa uma barata, pode botar ela no meio das moscas varejeiras, não pousam em cima da margarina. Quem já fez esse teste aí? Eu fiz na minha casa. Você fez? Não pousa. O bicho não pega ali. Aí como não usavam mais, né, esse tipo de pasta, tinha muitos produtores, né, essa história, como é que vai fazer? Não, eles acrescentaram um sabor nela ali, um aroma, e venderam como margarina. Venderam como margarina. A margarina, se você acrescentar uma mistura nela, uma só, não lembro também o nome, você pesquisa sobre ela, ela vira plástico. Ela vira plástico. Mas vende no nosso mercado.
Aí falaram que a gordura de porco tinha problema, que dava problema, que as pessoas iam morrer. Como é que viviam os antigos que cozinhavam com gordura de porco? 80 anos, 90 anos, 100 anos. Aí colocaram esse óleo. A gordura do porco, ela produz o colesterol bom. O colesterol que é necessário para o corpo. Esse óleo que a gente frita na nossa casa produz o colesterol ruim. Ele cria uma crosta, né, nas paredes coronárias ali e ela vai entupindo. É esse óleo que não presta. É ovo de plástico. É todo tipo de coisas que existe que nós comemos e que nos causa enfermidades. E você vê hoje pessoas de 35 anos, você vê pessoas de 40 anos de idade infartando. Até para minha surpresa mesmo, eu passei uma fase difícil na igreja em 2012, né? Eu passei muito mal na minha casa, eu senti muita dor no peito, eu pensava que aquela dor era, né? E pela surpresa minha, eu passei mal uma vez, um tempo, 4 anos depois, saindo do culto, né? Estava o irmão Mauri comigo, e eu entrei no UPA, passando mal mesmo, minha esposa estava ali, e viram e um elétrico, foi aquele todo aparato, aquela correria em minha volta, a enfermeira desesperada, tomei até uma bronca, que eu sou muito calmo, negócio de doença, de enfermidade, a enfermeira me deu uma bronca ali, e eu rindo, ela, não, você tem noção do que você está tendo? Tu está tendo um infarto, que não sei o quê, aí depois um médico mais experiente veio e me explicou, não, ela agiu assim, porque no seu eletro consta que você teve um infarto. Pelo eletro aqui tem mais ou menos 2, 3 anos, você infartou, está aqui no seu eletro, né? Então, quer dizer, você vê, novo, com 30 e poucos anos de idade, infartei. Né? Eu falei até para o médico, falei, doutor, então o milagre foi maior ainda, que eu infartei, nem sei, Deus, ele, né, operou. Mas o que eu falo para os irmãos, né, é que é o mundo que a gente está vivendo hoje. É um mundo que muitos não aceitam dentro de si, que é o fim. Mas o que esperar mais desse mundo? Hein? O que esperar mais desse mundo? Aí um camarada, né? Eu não tenho raiva dele, é um ser humano. Que se arrependa, que se converta a Cristo, mas que vai num show e diz que Jesus é travesti. E que ele faz uma multidão de milhares de pessoas, né, gritar que Jesus é travesti. E esse mesmo camarada foi defendido pela ONU. Alguém viu a reportagem? A ONU defendeu. E esse mesmo camarada, ele foi convidado para abrir o Criança Esperança pela Globo. O Criança Esperança será com ele. Em que uma cantora, ela sobe no palco e ela desafia: sou gay, sou lésbica, Jesus vai fazer o que daí? Como se fosse assim, você vai fazer o quê comigo? Aonde a pessoa quer ser homossexual, é uma opção dela, seja um bom homossexual. E deixa prestar conta com o Senhor. A vida dele não diz respeito a mim. Mas se essas pessoas, né, entendem que há um problema nisso e querem descobrir a razão, a Bíblia vai explicar. E a transformação para essas pessoas. Porque se essas pessoas fazem o que a Bíblia condena, porque na Bíblia condena, a Bíblia também condena a mentira, enquanto de nós mentimos, a Bíblia também condena o palavrão, enquanto de nós às vezes faz uma palavra torpe, a Bíblia condena a contenda. O semear contenda entre os irmãos, que é uma coisa que não acaba. E nós não fazemos. Então, se há perdão para nós, há perdão também para eles. Mas daí você desafiar Deus. Falar uma blasfêmia tamanha dessa. E você querer pegar isso e colocar a goela abaixo das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, você vai ver onde eu vou chegar. Criando leis, criando revistas. Já fiz culto aqui que eu mostrei uma revista de uma escola. Né, minha irmã? Mostrando aqui. Ensinando uma criança a se masturbar. Colocando um pai e uma mãe nu e explicando para os filhos como que eles foram feitos. Ensinando a ter relações sexuais. Uma cartilha para criança de 6 a 10 anos de idade. Então eles querem enxertar isso na goela dos nossos filhos e nós temos que aceitar. Mas só que você não tem que entender, você tem que ir além
Tá? Por que esse avanço da homossexualidade? Tanto de lésbicas quanto de gay. Porque quantos mais lésbicas e gays tiverem, menos vai ser a natalidade. Entendeu? Se não houver casais héteros, não vai haver filhos. Não vai haver reprodução. Então, o avanço, né, o investimento da mídia em financiar isso, né? Aí colocar os filmes que falavam, quer ver um filme que todo mundo gosta, riu bastante, né? Até eu mesmo vi o filme e depois decidi não vê-lo mais, que eu falei, não faz apologia. É um que é do bombeiro. Eu não lembro o nome do filme. Não. É um bombeiro que eles são muito amigos, né? E o outro cria os filhos sozinho e a situação dele fica apertado, entendeu? E aí, se ele se casar, ele recebe a herança da esposa, mas ele não quer casar com nenhuma mulher porque não conhece, para botar dentro dos filhos. Então ele simula um casamento com um amigo. Oi? Eu os declaro marido e Léo. E aí, quando você vai ver no filme, todo mundo no filme é gay. E você ri, né? Você se diverte com aquilo, você acha legal, você torce para o camarada. E aquilo vai sendo incutido na tua mente. Aquilo vai sendo incutido na tua mente, vai sendo incutido na sua mente, como algo normal. A sua mente fotografa aquilo, trabalha naquilo como algo bom, como algo normal, mas os nossos filhos estão vendo. E aí começa a vir um desejo homossexual implantado pela mídia. E aí, eles conseguem controlar a natalidade. Eles conseguem. Hoje é uma epidemia. Então não vai ter mais mulheres grávidas, vai ser cada vez mais escasso ver mulheres grávidas. Vai ser cada vez mais escasso você ver pessoas com neném no colo. Está reduzindo a população, sim ou não? Cumprimento profético, sim. Mas as pessoas veem isso, não, né? Aí você vê, hoje se vende droga com uma naturalidade, né? Não há recriminação para a venda de droga. Não há recriminação para nenhum tipo de criminalidade. O crime, ele corre solto no nosso país, principalmente no nosso estado, sim ou não? A Guarda Nacional, que são policiais militares de outros estados, tá? E que trabalham aqui no Rio de Janeiro, além do salário que eles recebem todo mês, eles recebem uma diáriazinha cada um. Quem sabe quanto é essa diária? Levante a mão. Ninguém sabe quanto é a diária de um guarda nacional desse? A Guarda Nacional recebe de diária cada um R$500. Dia! Se você não sabia, você sabe agora. R$500 por dia. No Chapadão, ali na rua, eles assaltam os caminhões a 500 metros da Guarda Nacional. Eles ficam de braço cruzado. Eles não fazem nada. Quantas prisões você vê na televisão que a Guarda Nacional fez? Não há segurança. O Rio de Janeiro, ele está em intervenção militar. Quem sabia disso, aí levante a mão. Já vai para 3 meses. Que intervenção militar existe no Rio de Janeiro? Diminuiu o quê? A criminalidade, ela corre solta. E por que ela corre solta? Você viu a quantidade de pessoas que morrem por dia. Controla a natalidade, aumenta o homossexualismo, mete comida que vai deixar todo mundo enfermo e deixa a violência correr solta. Porque a violência correndo solta morre dúzias e mais dúzias todos os dias. Reduz sim ou não? Aí as crianças não podem morrer de sarampo. Não, as nossas crianças, que tem que imunizar nossas crianças. Vai agora nos hospitais e vê como tem criança lá esperando 6, 7 meses para uma cirurgia. Vai lá e vê. Como que tem crianças que morrem por não ter medicamento nos hospitais. Vai lá e vê. Não precisa ir muito longe não. O Charles caiu de moto, quebrou a canela, a tíbia. Previsão de operação de 5 a 6 meses. Imagina o que é você ficar dentro de um hospital, deitado numa cama de 5 a 6 meses. É que Deus é Deus.
Sempre vi alguém lá que conhece. Ô, fulano está aí, está fazendo o quê? Sei que ela tem já agilizou. Vai fazer amanhã ou depois. Mas é absurdo, sim ou não? Aí estão se preocupando. Aí o caminhoneiro para. Aí vem o presidente. Não quero aqui citar nome, você sabe quem é o presidente do Brasil. E ele fala, não, porque tem que chegar os remédios nos hospitais, porque os nossos doentes têm que ser tratados. Que remédio? Quando foi que chegou? Não tem que ter remédio, não tem que ter médico na visão deles. Por quê? Porque o intuito é o quê? Que morra. O intuito é que morra, porque é um projeto de quê? Reduzir. Tem que reduzir. E não vão parar com isso. A gente olhava aquele avião pequenininho passando, aquela marca d'água, né? Que era o que a turbina produzia, e logo depois ia sumindo. Agora o avião passa, deixa aquela listra enorme que transforma numa nuvem e vai descendo. Ah, é a teoria da conspiração. Mas você acha que não tem servo do Senhor na aeronáutica? Você acha que não tem servo do Senhor nas companhias aéreas? Vai ver os estudos na internet, eles filmando os tambores dentro do avião. Vai ver eles colocando a química dentro dos tambores, dentro dos aviões. Vai ver ele filmando o avião na janela assim, olha, e daqui a pouco o avião liga lá, o sistema lá, e vê, começa a sair a fumaça. Mostra o camarada filmando os apliques debaixo da asa do avião, as mangueiras indo lá para dentro. O cara montou isso. E por que o avião a jato existe há tanto tempo e nós nunca vimos isso de 10 anos para trás? Nunca existiu. E agora passa aquele rato, acorda de manhã, já tem aqueles riscos no céu, tudo. Aí se falou muito disso. Se falou tanto disso, os aviões sumiram. Não, cadê os aviões? Sumiram nada. Eu tenho costume de acordar de madrugada para orar. Vê de noite, acorda de madrugada e olha para o céu, estão tudo passando a noite. Aí você fica doente e vai para o hospital. É uma virose. Ah, isso aí é uma virose. O menino que morreu em Angra dos Reis, que foi atendido na Japuíba, e ele estava numa ilha, acho que 8 ou 9 anos de idade, na Japuíba, até nós conhecemos o bairro da Japuíba, né? E dali voltou para a ilha, quando voltou da ilha ele piorou, quando piorou voltou para o hospital de novo, e quando voltou, né, era tal febre amarela, o camarada ficou doente, a criança morreu. Aí os árbitros, está vendo? Morreu, você tem que imunizar seu filho, que não sei o que lá. Tempo da imunização da vacina, 8 dias. Tinha 12 que ele tinha tomado. Ah, porque morreu um argentino, tal, que não sei o quê. 8 dias, ele tinha tomado há 18 dias, já tinha 10 dias a mais que ele tinha tomado e morreu. Morreu da febre amarela, morreu da vacina. Então tudo isso é um cerco que ele só se aperta. Aí tá bom, está exagerando, aí sai a lei, é obrigatório. Aí durante um ano, tá certo? Botam 10 vacinas diferentes para você dar no seu filho. Eu pergunto a você, você vai dar? Nós crescemos tomando aquelas vacinas periódicas em tanto tempo, né? O cartão de vacina acabou e agora mudou. Agora em um ano tem 10 vacinas diferentes, você tem que dar nos nossos filhos, você vai dar? Será que eu estou falando demais? Eu podia colocar vários vídeos aqui de crente, não. De cientistas, podia colocar vários. O cara explicando o que é o vírus. Não que pega com vírus morto, que não sei o que lá, que faz, acontece, ele vai explicar que não tem esse negócio de vírus morto, não. O cara dá uma aula. Tem um aí, coitado, cientista mesmo, o cara é cientista, o cara está falando da epidemia que terá em 2019 pelas vacinas que eles estão dando em 2018. A lei é essa. A lei que está sendo tramitada é essa, que se você não der, tu vai perder a guarda do seu filho. E aí? Como é que vai ser isso? E há quem diga que a igreja não vai ser perseguida. Querido, vota a lei. Meu nome é Elvis Carlos Araújo Guimarães, meu CPF é 083-282-73713. Vota a lei. Eu não vou dar na minha filha. Acabou. Eu não vou dar. Quem vai sustentá-la vai ser o Senhor. Aquelas vacinas normais que nós tomávamos, amém, ela tomou todas elas. Ela tomou todas elas, é muito saudável, graças a Deus. Mas nesse ano faz a conta, quantas vacinas veio? Realmente erradicou a paralisia, você nunca viu mais ninguém com paralisia. Glória a Deus por isso. Você viu as pessoas não teve mais sarampo, glória a Deus por isso.
Mas gripe. Inventaram a vacina da gripe. Quem já tomou a vacina da gripe aí e voltou a ficar gripado, levante a mão. Né? Olha lá. Mas não era para ficar gripado, você foi imunizado. Você não foi imunizado? Não é para ficar gripado. Aí a vacina da gripe tem que tomar todo ano. Amém, irmãos? Eu estou falando eu estou falando de mim. Mas o que eu estou tentando trazer para você, esse projeto de redução populacional, que esse é um projeto por fim, esse é um projeto do anticristo, esse é um projeto de Satanás. Outra coisa, a gente corria, jogava bola. Quem lembra daquela bola coquinha, ficava lisinha, né? Botava o golzinho, jogava bola no sol, jogava bola na chuva, né? Era assim ou não era? Pisava na lama para ter anticorpos, aquela coisa toda, né? E corria, e se divertia, né? As crianças brincavam de pique alto, pique esconde, pique tá, amarrava aquela linha, não tinha rede, a gente botava um barbante na rua, da ponta jogava vôlei. Pique bandeira, aquele pique lata queimado, as crianças exercitavam. Ó, se exercitava e criava anticorpos. Por que criava anticorpos? Porque a gente pegava uma pedra, tacava lá em cima, a manga caía no chão, a gente pegava a manga e chupava. A gente subia no pé de goiaba, pegava goiaba, pegava tudo, não tinha esse negócio, não pegava, comia. Era saudável. Hoje, as crianças ficam trancadas dentro do quarto, dentro de casa, não brincam, não correm, não se exercitam, vivem à base de Nescau, refrigerante, biscoito, pipoca de micro-ondas e vai embora. Como que é a imunidade dessas crianças hoje comparado com a nossa infância? Como é que era a nossa imunidade lá e como é que é a imunidade hoje? E você coloca as crianças com a imunidade hoje com tudo isso industrializado, com refrigerante que tem 70 e pouca agentes cancerígenos, não é isso? Com essas coisas. Tem uma enfermidade, o que acontece com a criança de hoje? A possibilidade de morrer é muito maior. É muito maior. Mas o pastor Elvis é maluco. O pastor Elvis é extremista. Não, querido. Não sou extremista. Espera que você vai ver. E o que eu quero falar com os irmãos, de um sinal do fim. Se existe um assunto que incomoda a igreja hoje, vou repetir. Igreja no modo geral. Grava isso, Itamar. Modo geral. Eu vou sempre repetir isso. Falar da volta de Cristo hoje. Mas incomoda de um tanto. Mas de um tanto. Que se pudessem colocar uma mordaça nas pessoas que pregam sobre isso, colocariam. Mas é para ser assim. Por quê, pastor? Porque é profético. E onde eu quero falar dessa profecia é em 2 Pedro 3. Queria que você abrisse. Antes de você abrir, Itamar, você colocou aquele videozinho no... Coloca ele no... Está procurando ainda? Isso. Não está aí? Ela não mandou, não enviou para você? Se você plugar o meu celular e passa... Ah, tá, então... A gente não sabe de tudo o que acontece, irmãos. Muitas coisas estão por trás, não são divulgadas. Mas você tem que se pesquisar mais. 2 Pedro 3, quem abriu, diga amém. Ele vai dizer assim, olha só. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo, sim. O intuito dele é fazer o quê? Despertar. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O assunto que ele trata aqui é sobre a volta de Cristo. Então ele está exortando sobre a volta de Cristo, mandando olhar para quem? Para os santos profetas e para os apóstolos. Ele manda olhar para os profetas e para os apóstolos.
Ou seja, está mandando olharmos para as profecias. Não foi o que fizemos? Desde o início da aula, nós não viemos juntando as profecias, não viemos fazendo o que ele está exortando para fazer. Eu, no meu entendimento, julgo, pelo que eu leio nas Escrituras, pelo que eu entendo da vida de Pedro, que Pedro ele era um homem de Deus. Quem concorda, levante a mão. Você já leu as cartas de Pedro e você entende que nas cartas de Pedro há a inspiração do Espírito, sim ou não? Então, quando Pedro tenta exortar o meu ânimo, quem está exortando o meu ânimo é quem? O Espírito de Deus. Quando ele fala para mim analisar os profetas e os apóstolos acerca da volta, quem está mandando eu fazer isso? É o Espírito ou é Pedro? É o Espírito. Então, que crime que há? Ou que problema há? Nós falarmos da volta de Cristo, se a volta de Cristo, ele é o ápice daquilo que nós acreditamos. A palavra do Senhor diz que a geração geme, mas que o servo do Senhor também junto gemia, esperando o quê? A partida. Havia uma ânsia esperando a partida. Aonde o Senhor fala, né, isso não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ele nos ensina a se desprender do mundo. Ele fala para não juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam. Ajunteis tesouro no céu. Ele fala para ressuscitar com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Ele fala que resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso é onde? Na eternidade. Ele faz olharmos para o alto, não para essa terra. Se prender aquilo que vem de Deus, não aquilo que vem do homem. Então, falar da volta de Cristo, falar do arrebatamento da igreja, falar da vida celestial, falar da vida eterna, tem que ser a mensagem que mais alegra a igreja. Porque eu estou falando para a igreja, quem já é convertido, quem já tem anos de igreja, quem ora, quem lê a Bíblia, é para vocês, é para mim que está sendo dito isso. Não é um assunto a se dizer para uma pessoa que eu vou evangelizar agora. Mas não estamos dando uma escola bíblica para novos convertidos. Estamos dando escola bíblica para pessoas já maduros na fé. Eu vou chegar lá fora, eu vou pregar Jesus cura, salva e liberta. Essa vai ser a grandeza para aquele que está recebendo. E a libertação da sua alma é algo grandioso. Mas uma vez que a minha alma está liberta, não é isso? Algo também grandioso que está para acontecer na minha vida é morar com Cristo eternamente. Então este assunto, não é isso? Tem que me agradar. É a libertação do pecado, louvado seja o nome do Senhor. A remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. E a nossa entrada com Cristo no lar celestial. Porque se não entrar no lar celestial, de nada adiantou meu pecado purificado aqui. Ele foi purificado, mas eu me desviei, me envolvi com o mundo, me envolvi com a terra novamente e perdi a minha salvação. Então logo nada adiantou. Ou adiantou? Só adiantou em que aspecto? Para não dizer no dia do juízo que não teve chance, que não teve oportunidade. Teve sim, você ouviu o evangelho, você se alegrou, você esteve na igreja, mas de novo você se envolveu com o mundo. Você deixou, né, os prazeres do mundo te envolver e te desviar da verdade, te desviar da palavra. Amém, irmãos? Então isso é muito sério. Então ele está mandando olhar para os profetas, não só para os profetas, mas para os apóstolos. Eu posso dizer para você que temos aí 80%, 85% das profecias da volta de Cristo no Velho Testamento e mais ou menos 15% no Novo Testamento. Profecias essas que se conectam. Mesmo escrito em tempos diferentes, por homens diferentes, né? Mas a mesma inspiração de Deus, então elas se conectam. Mesmo que de uma para outra, às vezes tem 1000 anos de diferença, que foi escrito uma para outra, mas se conectam, porque é o mesmo Espírito que está falando ali. Então ele começa, né, a dizer que isso era um sinal da volta de Cristo, porque ele vai falar aqui, presta atenção, olha só, no versículo 3. Sabendo primeiramente isto, que? Não, bem alto, que? Nos últimos dias. Ele não está falando nos últimos meses, ou nos últimos anos, ou nos últimos séculos. Ele está falando, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos lá.
Me corrija se eu estiver errado. Com certeza, quem está escarnecendo aqui está profetizando sobre os candomblecistas, não estão? Não, por que ele não está profetizando sobre os candomblecistas? Por quê? Porque os candomblecistas não esperam a volta de Cristo. Então ele está profetizando para os sechunoês. Também não espera. Está profetizando sobre os muçulmanos. Está profetizando sobre os budistas. Não. Está profetizando sobre os ateus. Não, por que não? Porque nenhum deles espera a volta de Cristo. Mas quem é o único povo da terra que espera a volta de Cristo? Quem? Tem cristão aí? Diga amém. Quem é que nos últimos dias estaria escarnecendo? Onde está a promessa da tua vinda? Desde quando nossos pais dormiram, tudo permanece como estão. A gente faz muita visita. Quando eu chego na casa de um ímpio e prego o evangelho para ele, e a gente vê que o evangelho entrou. Quando o Espírito nos impulsiona, a gente fala sobre as profecias do fim. Qual você acha que é a reação do ímpio? Incredulidade ou ele crê? 100% dos casos. 100% dos casos. Eu estou dizendo 100% dos casos. Ele crê na hora. Não, é verdade, o mundo está estranho, eu creio disso sim. Você precisa me falar mais disso. Vamos falar tal. Eu falo da volta. Ele acredita. O escárnio não viria do ímpio. O escárnio vem do crente. É dele que vem. A realidade da igreja hoje, no seu modo geral, é esse. Do seu modo geral é esse. Quem é antigo de igreja? Irmã Cláudia, quanto tempo de igreja você tem? Mais de 10 anos de igreja. Falar da volta de Cristo, porque a irmã há pouco tempo saiu de uma igreja para cá. Falar da volta de Cristo para os seus amigos antigos, para você é um problema, sim ou não? Irmã Lucimar, você nasceram na igreja, você, Eliésio, né? Na época lá de Matusalém, não sendo tão velho assim, né? Mas você fala muito da volta de Cristo para os seus amigos, das outras igrejas. Só se for verdade. Para você tem sido um problema isso, sim ou não? Para mais quem tem sido um problema falar da volta de Cristo aí? Eliseu, né? Michel. Está sendo um problema. O Otto, a esposa do irmão Lúcio, a irmã Mônica, o irmão Lúcio. Tem sido um problema. A irmã Aline, vai demorar muito, não quero entrar nesse assunto. A gente passou a ser estranho no meio dos nossos. Falar da volta de Cristo hoje é um problema dentro da igreja sem precedentes. A pessoa pudesse colocar um fone no ouvido e botar uma música qualquer para ouvir, para não ter que ouvir os sinais da volta de Cristo. Aonde seria um motivo da igreja prestar toda a atenção, alinhar as profecias e falar glória a Deus que Jesus está voltando, mas não. Isso está ligado, né, ao apego ao mundo, ao apego a este mundo. Me reporta diretamente ao cativeiro babilônico, aonde o Senhor levanta, dentre muitos que ele levantou, ele levanta também Jeremias e fala assim: eu vou te enviar um povo que não vai te ouvir. Mas que Deus é esse que levanta um profeta e ele envia um povo que o povo não vai ouvir? Para que o povo não venha dizer que não foi avisado. E tu vê o camarada pregando, pagando um preço alto. Pagando um preço altíssimo, eu sei o que é isso, por anunciar aquilo que Deus mandou. E vai para o CEP, vai para o calabouço, joga lá e faz, acontece, e sofre a beça. E depois o camarada escreve só um livro para chorar pelo povo. Livro de lamentação, conhecido como profeta chorão, ele vai chorar pelo povo. Porque o servo do Senhor é assim. Por mais que ele é pisado, ultrajado, ele chora ainda pelaquele que o ultrajou. Mas por que o povo fez o que fez com Jeremias e com tantos outros? Por quê? Porque no cativeiro era um cativeiro, Vânia. Mas no cativeiro eu fiz casa. No cativeiro compraram carruagem. No cativeiro abriram negócios.
No cativeiro compraram terra. No cativeiro prosperaram. Vamos sair daqui para quê se está tão bom? Por mais que aparentemente estava bom, era um cativeiro. E por que o Senhor quer nos tirar dessa terra? Porque esta terra é um cativeiro. Tanto ela é um cativeiro que tu passa 15 dias com a vida no altar, lendo Bíblia, orando, aí tu comemora, Senhor, estou com a vida no altar, tá tudo bem, daqui a pouco acontece uma coisa, o diabo te dá uma rasteira, quando tu discutiu com alguém, espraguejou, falou uma coisa, fez uma coisa errada, quebrou a comunhão. Por que quebrou a comunhão? Porque você está num cativeiro. Porque você está numa prisão. Isso nunca vai acabar se Cristo não nos tirar daqui. Só que nesse cativeiro tu está andando com carro com ar-condicionado. Nesse cativeiro você tem televisão de LED. Nesse cativeiro você tem 3D, 6D. Nesse cativeiro tu vai no shopping, tem cinema, tem sorvete, tem Kingsburger, tem McDonald's, tem mais não sei o quê. Nesse cativeiro tem viagem, tem selfie na praia, tem tudo isso. O povo não quer largar esse cativeiro. Mas o que tem lá o meu olho não viu. O meu ouvido não ouviu. Nunca subiu no meu coração. O que tem lá não é para me enganar. O que tem lá não é para comprar os meus olhos, não é para seduzir o meu coração. O que tem lá foi comprado com sangue, foi me dado por amor e é eterno. É eterno. Mas o diabo quer nos comprar com esse mundo. O diabo quer nos comprar com seus usos. Ele quer nos comprar com seus costumes. Ele quer nos comprar com as suas gírias, com o seu palavreado, com os seus filmes, com a sua modernidade. E tem comprado muitos. E esses muitos que se deixam vender pelo mundo, é exatamente o que se tornam opositores da verdade, no modo geral. Tá calor, tem como ligar ali? O controle está lá aqui. Então o que está acontecendo, irmãos? O escárnio se daria por conta disso. E ele fala, dizendo, versículo 4: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Ignoram o quê? Os sinais, a volta, as profecias. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, por estas coisas que hoje vemos, por todas essas atrocidades, e até menores do que ela, o mundo já foi submerso, o Senhor já destruiu ele uma vez. E hoje, amados irmãos, comparado o que tem no mundo, o mundo antigo que foi destruído tinha 10%. Mas as pessoas se esquecem disso. 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guarda para o fogo até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Analise os profetas, analise os apóstolos, não ignore o tempo profético, não tenha por tardia a volta de Cristo. Analisa direitinho, presta atenção, porque Ele quer te mostrar as profecias, Ele quer te mostrar os sinais, Ele quer despertar o seu ânimo. Mas por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Então, cada vez que as profecias é pregada, cada vez que os sinais são mostrados, cada vez que os textos são confrontados com o que está acontecendo no mundo, e mostra para você que somos a geração da volta de Cristo, é porque Ele não quer que você se perca. É porque Ele está vendo que você está meio perdido, está meio disperso. Ele quer despertar você a voltar. Mas as pessoas entendem de maneira contrária. Querendo que alguns se percam, senão que todos venham a
querendo que ninguém se perca, porque todos venham ao arrependimento. 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo por de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Vai ter que acontecer isso? Ele está perguntando. Todas essas tragédias, tudo isso vai ter que acontecer para que você queira ser uma pessoa melhor? Havendo por de perecer todas as coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Que pessoa que eu tenho que ser? A pessoa que anseia por isso. A pessoa que vai viver em piedade, vai viver com a vida no altar, aguardando esse dia. Aguardando a volta de Cristo. Eu tenho que acordar pensando na volta dele e dormir pensando na volta dele. Porque quando eu acordo pensando na volta dele, Eliésio, eu vou fugir do pecado. Porque se meu Jesus vier hoje, eu estou com a minha vida no altar e eu quero orar com meu Jesus. Não porque eu sou merecedor de viver na eternidade, porque eu amo e quero abraçá-lo, eu quero viver com ele. E vou dormir pensando nele. Eu vou dormir, Senhor, a tua volta. Senhor, a tua volta. Como é que foi o meu dia? Eu dobro os joelhos, examina o seu dia, ora, busca, consagra a sua vida. Porque se o Senhor vier de madrugada, eu quero estar com o Senhor, Pai. Não porque eu sou merecedor, mas porque eu quero estar na eternidade. Viver pensando na volta, viver pensando na eternidade, é viver lutando para se santificar. Por isso temos que pensar. Eu parei onde? 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova, em que habita nós quem? Quem é que aguarda novos céus e nova terra? Quem? Ele aguarda. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Os que estão esperando a volta, têm que esperar a volta como? Imaculados, irrepreensíveis e em paz. Que história é essa que pode fazer tudo? Que história é essa que não pode pegar contra o pecado? Não, que as mensagens são duras, que exorta, que fala, acontece, mas espera aí, poxa. Achados imaculados e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos, inconstantes, torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Paulo fala em todas as suas cartas sobre que assunto? Sobre esta santidade que ele fala no versículo 14. Ponto difícil de entender que alguns pegam e torcem esse ponto, né, para aquilo que lhe é próprio. 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Não é arrebatado para o céu, não. É arrebatado para a mentira. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Essa carta é maravilhosa, sim ou não? Me faz olhar para o céu, para a eternidade, me faz analisar a minha vida, sim ou não? Me mostra que cristãos, crentes dos últimos dias, na sua grande maioria, escarneceria, sim ou não? Escarneceria. Eu lembro que na minha época, garoto ainda, adolescente, na época de juventude, né? Eu lembro que o assunto que mais interessava a igreja, meu pai está ali a testemunha,
qual era o assunto que mais interessava a igreja? A volta do Senhor. Nos anos 90, qual era o assunto que mais interessava a igreja, irmão Lucimar, irmão Elésio? Era o assunto que mais interessava. Queria ver um culto lotar, igual a panela de pressão, era qualquer tipo de estudo acerca do fim. Olha, igreja vinha, hoje não. Hoje o assunto que mais incomoda, o assunto que não é bem aceito, que não é bem quisto de modo geral, é a volta de Cristo. É falar das profecias. É falar do tempo do fim. É falar dos acontecimentos. Mas vai afetar quem? Quem é que vai afetar? Vai afetar aqueles que estão achando esse mundo uma maravilha. Aqueles que estão achando esse mundo uma maravilha vai afetar. Mas aqueles que estão doidos para partir desse mundo. É o melhor assunto para se ouvir. Saber que esse dia está próximo. Esse dia está próximo, mas vai ser grande e terrível, pastor. Grande e terrível a gente vive todo dia, irmãos. É melhor pegar esse grande e terrível num dia só, numa pancada só, né? E de repente nessa légua aí que não vai ficar para arrebatar, mas vai morrer, mas vai ser salvo. Do que ficar vivendo essa angústia direta, diária, que é a vida nesse mundo. Porque o servo do Senhor, que procura viver uma vida cristã, ele é agredido diariamente por este mundo, sim ou não? Ele é diretamente afligido, sim ou não? Então, para esses, prevalece o que Paulo falou. O viver é Cristo e morrer. O viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro. Porque eu não sei quantos segundos, ou de repente algumas horas, tem um que demora algumas horas, vai para o hospital e tenta reviver e morre. Outros são em segundos. Eu não sei quanto tempo vai durar a morte se ela vier para mim antes da volta de Cristo. Mas uma coisa eu posso garantir para você, que eu não vou me preocupar com quanto tempo ela vai durar para acontecer, se ela estiver acontecendo, quanto tempo vai durar mais de agonia. Eu vou me preocupar só com uma coisa que não será preocupação, vai ser alegria. Ainda que demore 1 hora de agonia, ainda que demore 24 horas de agonia, ainda que demore 3 dias, quando essa agonia passar, a minha alegria será eterna. O meu gozo será eterno, aleluia. O resplendor da glória de Deus na minha vida será eterno, louvado seja o nome do Senhor. O pensamento que vai vir numa hora dessa vai ser: eu não posso comparar a aflição desse tempo presente com a glória que em mim há de se manifestar. Então esse é o pensamento de um cristão. Esse é um pensamento de um servo do Senhor. Já o pensamento daquele que está enraizado deste mundo num modo geral é o pensamento de que não é um assunto que ele quer ouvir. Mas a realidade é essa, tem que ser dita. Jesus está voltando. Como diz o querido missionário Reginaldo, Jesus está voltando. E para mim, queridos, isso é a maior alegria do meu coração. Morrer e ir para a glória já é algo arque super hiper power maravilhoso. Ser arrebatado em vida, encontrar com ele no ar é algo estonteante ainda. Mas seja no arrebatamento ou seja morrendo, eu quero estar na glória. Eu quero estar na glória. E para mim estar na glória, é necessário que eu anuncie também a volta de Cristo. Que eu mostre para a igreja. Porque quando chegar no dia do juízo, ele for abrir o livro das obras, e ele falar: você como pastor não ensinou da volta. Você como pastor não mostrou os sinais. Você não mostrou os acontecimentos. Você não pregou contra o pecado. Você não pregou contra os anátemas. Você não pregou contra a sensualidade. Você não pregou contra a mentira. Você não pregou contra os que semeiam contenda. Você pregou oba-oba para encher a igreja. Então, para trás de mim que eu nunca te conheci. Irmãos, eu não quero ouvir isso.
Eu prefiro ouvir os insultos que eu ouço o tempo todo, as perseguições aqui na internet, aonde for, eu prefiro ouvir nessa terra todo tipo de atrocidade, perseguição que tiver, do que na eternidade ouvir para trás de mim. Deixa vir o que tiver que vir, que venha, eu só não quero ouvir lá. Lá eu não quero ouvir. E para mim não ouvir lá, eu tenho que cumprir o meu papel aqui. E o meu papel aqui, o pecado. Uma vez que você permanece na prática dele, vai te levar para o inferno. O que eu tenho que pregar aqui é que a mistura do santo com o profano Deus reprova. O que eu tenho que pregar aqui é que a língua maligna vai dar conta no dia do juízo. E que a vida sem oração, sem leitura da palavra, é uma vida sem Deus. E que nós somos a geração da volta de Cristo, aleluia. E os sinais do fim se cumprem nesta geração. E tão certo como o ar que eu respiro, Jesus volta na nossa geração. E quando isto acontecer, e aos que não levaram a sério de um modo geral, vão se lembrar de cada palavra que foi dita neste púlpito. Cada uma delas. Cada uma delas vai se lembrar. Mas o que me deixa confortável é que essas palavras não vai ser cobrada de mim como se ela não fosse dita. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Beba uma água, vá ao banheiro e vamos iniciar o nosso culto.